Bem, pessoal, então vamos nessa aí. 5 minutos, já deu para sair do trânsito da geladeira até chegar em casa. Deise e Michele ali fazendo os últimos convites para ver quem entra conosco aqui nessa. Enquanto isso, vamos fazer uma apresentaçãozinha breve. Para quem não sabe ainda o que a gente faz aqui a cada 15 dias, boa noite a todos. Queremos agradecer mais uma vez quem está conosco aqui no Brasil de Vinhos Recebe. Foi uma coisa que a gente começou assim para comemorar os 2 anos e está indo, as pessoas estão gostando, estão nos sugerindo nomes. Aceitamos sempre sugestões, por favor. Sugestões podem vir inbox, podem vir aqui no chat, podem vir em todos os nossos contatos nas redes sociais aí que o Roger gentilmente está colocando para todo mundo. Então, quem quiser nos dar sugestões, a gente aceita, né? Ele está colocando ali o nosso Instagram, o nosso LinkedIn, nosso grupo de WhatsApp no Falando tudo Insta, junto aqui. tá Então vai. colocando tudo junto ali, o nosso canal do YouTube que ali, onde, aliás, vai esse vídeo depois, né? Uns 4, 5 dias depois a gente já sobe, repassamos para vocês no nosso grupo de WhatsApp, publicamos também nas redes, né? Ali já estão todas as outras palestras que fizemos, então a gente sugere que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Queremos agradecer muito aqui também o Tax Group, que é uma empresa de inteligência tributária, que tem sede em Porto Alegre, que patrocina a nossa iniciativa. Gentilmente nos cede também aqui a sala, assim apoia e valoriza o vinho feito no Brasil, os produtores brasileiros, né? Quem tiver algumas sugestões, a gente relembra aqui. E antes da gente apresentar a nossa dupla de convidadas de hoje, a nossa dupla viajante, a nossa dupla sobre rodas, a gente quer lembrar que no próximo Brasil de Vinhos Recebe, dia 8 de setembro, a gente recebe o professor Ivan Rocha, que vai falar sobre um livro bem legal que ele fez, que conta um pouco da história da vinificação e da viticultura. Quem vai conversar com ele vai ser o nosso sócio enólogo, Luiz Gustavo Lovato, né? Então, muito obrigada a todo mundo que vai estar aqui conosco e que já queira participar na próxima vez. Depois a gente sobe para as redes. Bom, a mim coube essa missão em glória de apresentar essa dupla aí que faz uma coisa que, olha, eu vou dizer, muitas das pessoas que estão aqui gostariam de ter essa tarefa que elas têm, né? Esse momento que elas estão, que é tão bacana, assim. Essa dupla de gurias aí, que deve ter uns, sei lá, uns 12 anos cada uma, nem vamos falar em idade, né? Porque são super jovens, né? As gurias, elas são a expedição cultural Voo de Vinho. Elas entraram num carro e se decidiram a viajar pelo Brasil e visitar 100 vinícolas. E nessa pesquisa aí, que envolve 24 regiões vinícolas do Brasil, em 11 estados, elas estão conhecendo de perto tudo aquilo que a gente fala, que é a diversidade que a gente tem, a tradição que a gente tem, a inovação que a gente tem, né? Num projeto que teve uma lei de incentivo, um projeto muito bacana, que é capitaneado por essas duas. A Deise da Costa, que quem é do mundo do vinho já conhece, já ouviu falar um pouco na Deise aí em alguns momentos. Há pouco tempo, a Deise foi agraciada com o título de melhor sommelier do Rio Grande do Sul, né? Uma mulher também, além de tudo, né? Numa profissão que durante muito tempo foi uma profissão que teve esse foco, assim, digamos, um pouco mais masculino, mas a Deise não começou ontem, né? Quando ela começou nessa vida aí de sommelierie, ela já fez várias coisas, fez curso de sommelier, fez curso de sommelier profissional, fez o W73, viajou para fora do país, Master Sommelier ela está cursando agora, ela dá aula de inglês, sommelier em inglês, vinhos em inglês, está sempre estudando, não só vinho, mas a Deise estuda whisky, gosta de whisky, estuda charuto, gosta de charuto, né? A Deise, ela é sommelier como eu for, né, Deise? Sommelier de tudo. Junto com a Deise, nessa empreitada aí, tá a Michele Zanella Cordeiro. E aí eu estava lendo ali o currículo da Michele e disse, mas pensa em duas pessoas diferentes, né? Uma pessoa super das sensações e a outra pessoa super das planilhas, né? E descobri lendo que a Michele é contadora. A Michele estudou contabilidade, a Michele fez especialização em gestão, em excelência, mas ela cursou Ciências Contábeis em Caxias
e participou de vários cursos de aperfeiçoamento, já entrando mais especificamente na área do vinho, mas encontrou com a Deise aí num determinado momento, e esse encontro das gurias virou a expedição cultural Voo de Vinho, né? Chega de eu ficar falando aqui, porque quem tem que falar são elas agora. Então, para a gente fazer uma abertura aqui, depois de tudo isso, eu queria que vocês, gurias, contassem como é que vocês se conheceram, como é que se deu esse casamento aí das duas para entrarem no carro e sair desbravando o Brasil. Boa noite. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouco dessa aventura responsável aí que a gente participou, né? Que a gente fez acontecer. A gente gosta de falar que foi uma aventura responsável, porque não foi só aventura, né? Porque aventura pega um carro e vai. Mas aqui envolveu muita coisa antes dessa viagem. E tu falou bem, né? Um casamento. Porque a gente sempre fala, né, que o que a gente teve foi quase além do que um casamento, porque, afinal de contas, nem sempre a gente convive com o marido ou com a esposa 24 horas por dia, né, que era o que acontecia com nós, né, com a gente. Então, quando a gente se conheceu, foi uma situação bastante inusitada, assim, no sentido de afinidade, né, eu acho que quando a gente encontra pessoas no nosso caminho que a gente super se identifica, foi o que aconteceu comigo e com ela, né? Nós estávamos, sim, em momentos bem distintos, assim, né? De vida, de carreira, de mundo do vinho. Então, como tu bem já comentaste, né? Eu sou contadora de profissão. Antes disso, eu sou técnica em enologia. E foi aí que o mundo do vinho me prendeu. A minha família não é do mundo do vinho, eu fui descobrir o mundo do vinho muito aleatoriamente, assim, na época do meu ensino médio, eu queria fazer algo diferente, eu já queria ter me profissionalizar em uma área, fui buscar o Instituto Federal, e entre as opções que tinha, enologia foi o que mais se encaixou naquilo que eu queria, né? E foi aí que então eu estudei, e foi aí que o vinho entrou na minha vida, porque antes disso só o meu avô mesmo que bebia vinho e eu não era muito desse mundo, não. E depois disso eu acabei, então, estudando contabilidade, me afastei dos vinhos por uns 10 anos e foi 2019 o ano que eu decidi que eu queria retomar. Algo ali dentro, né, estava faltando e eu fui em busca daquilo que já era a minha raiz e tudo mais e voltei para o mundo do vinho, mas claro, né, com muita calma, entendendo o que estava acontecendo e sempre levando em paralelo, porque afinal de contas os boletos chegavam e a gente tinha que pagar as contas e é a vida, né? Ela é assim, não é uma transição de carreira, ela nunca é do momento, ela não é um estalo de dedos e a gente consegue fazer isso, né? E comigo não foi diferente. E a gente se conheceu num jantar, convidadas até pela Carolina Abreu, talvez muitos de vocês conhecem, né, pelo Insta e tal, que é a peregrina do vinho, né? E aí, então, ela nos convidou para um jantar de vinhos, cada um levava um vinho e tal. Quando eu chego lá, a Daisy estava sentada, assim, nós somos uma das primeiras a chegar, ela sentada, tranquila, assim, já tinha oferecido água para as colegas do lado, elas não tinham topado muito, mas aí quando ela me ofereceu, eu já sentei do lado, não teve mais escapatória, né? A conversa fluiu e foi muito legal, né? Foi muito bacana mesmo, porque aí a gente teve muita identificação, né? E os nossos momentos eram tão distintos porque eu estava nessa vibe, né? Faziam poucos meses que eu estava entendendo o que estava acontecendo. E a Daisy tinha recém sido eleita a melhor sommelier do Rio Grande do Sul, né? Lá em 2019. Depois, 2021, então, ela ganhou o concurso, né? Mas em 2019 havia tido a eleição. Então, realmente, a gente estava em bastante distintos os mundos. Porém, os nossos valores de vida foram os que mais nos conectaram, assim, né? Aquilo que a gente entende como importante para a vida, e não só em termos de profissão. E foi isso que fez essa expedição dar tão certo. A gente tem plena certeza que, além disso, nos conectar, da gente fazer um projeto muito legal, e somos as duas bastante criativas, ousadas, e por isso a gente não podia pensar num projeto menor, porque quando a gente olhou para aquilo, a gente disse, nossa, isso virou muito mais do que
do que a gente imaginou no início, né? Mas também vai muito do nosso perfil. Então, isso é um pouquinho, assim, da nossa história, se a Daisy quiser complementar. Daisy, por favor, a Michi já contou muito, mas agora a gente quer saber a tua versão. Bom, então boa noite a todos, galera que está entrando agora ali, Rogério, olha ali, ó, quem está escrevendo esse prefácio, hein? Pois Temos um é. prefácio entre nós, grande Rogério Dardot. Um prefácio entre nós. Temos um prefácio entre nós. Essa é boa, tem que virar hashtag, hein? Isso é um spoiler, né? O pessoal que está aqui vendo, a Daisy e a Michelle vão contar daqui a pouquinho também sobre o livro, e a gente está fazendo um comentário sobre o Rogério Dardot, o jornalista, um super jornalista que conta muito sobre as vinícolas e os vinhos do Brasil, que tem alguns livros já escritos, que é uma inspiração para todos nós, né? Deu às gurias a honra de escrever o prefácio. Exatamente, nós estamos comemorando isso até hoje, porque nós ficamos bem felizes. É verdade. Porque nós convidamos ele, né? Mas e aí, será que ele vai aceitar? E ele aceitou, estamos bem felizes ainda, celebrando. Muito bom. Então tá, bom, eu sou a Daisy, né? Como a Lúcia já apresentou um pouco ali, tô nessa área do mundo do vinho aí já completando 11 anos, né? Eu não digo de carreira, porque de carreira mesmo é bem menos tempo, né? Mas que eu decidi sair da psicologia para entrar no mundo do vinho tem 11 anos aí, né? E moro aqui em Bento Gonçalves, mas não sou daqui, sou lá de Sapiranga, que é uma cidade gaúcha também, mas não é na Serra Gaúcha, né? E vim para cá em busca das garrafas do vinho. Então, eu literalmente saí da psicologia para pegar uma taça de vinho e me aventurar nessa viagem, que é um grande estudo, na verdade, né? Então, o que acontece agora relacionando a minha carreira com a expedição, né? Com a Voo de Vinho, principalmente, que é uma página, né? Afinal, quem não... Eu acho que daqui todo mundo quase segue, pelo que eu tô vendo, mas se alguém não segue ainda, o arroba tá aqui no meu nome, então colocamos o Voo de Vinho oficial, né? E aí, essa loucura toda, né? Como a Michi comentou ali, começou, assim, de uma conversa e outra, e vontades e desejos de fazer essa diferença. E ali em 2020, no início de 2020, a gente enxergou, então, essa grande possibilidade e ao mesmo tempo, a vontade de mostrar um Brasil ainda desconhecido, ou pouco falado, pouco mencionado. A minha maior vergonha que eu tinha, agora não tenho mais, né? Na carreira, é que eu acabei viajando um pedacinho do mundo, conheci alguns países, trabalhei em alguns países, sempre em busca de estudar vinhos, mas eu não conhecia o Brasil. Então, essa era a minha vergonha de 2019. Dá para criar uma hashtag aí. A vergonha de 2019 era que eu rodei o mundo, conheci lugares fantásticos, mas eu não conhecia o Brasil. Então, quando eu e a Michi, a gente fez uma reunião, e a Michi, tipo, um momento da reunião, ela olhou, né, para mim, e ela falou assim, sabe o que eu faria mesmo e tal? Pegaria um carro e conheceria o Brasil assim, tipo, né, falar das vinícolas, apresentar o que a gente tem nas regiões e tal. E aí, isso foi lá na minha outra casa, no apartamento, nós estávamos lá. Daí eu falei, nossa, tipo, fiquei branca na hora, né? Eu disse, sério que ela tá falando isso? Pegar um carro e girar o Brasil? Tipo assim, na hora a gente fechou um contrato, porque há 4 meses atrás eu tinha convidado amigas ali de Caxias do Sul, sommeliers, e eu falei para elas, vamos pegar um motorhome, que era de uma delas, e vamos girar esse Brasil. Nós éramos 4 mulheres, né? E eu falei, a gente vai largar tudo e vai rodar o Brasil e conhecer todas as regiões vinícolas. É lógico que elas não me levaram a sério, né? Isso é, tipo assim, tá na Bíblia, né? Isso aí. Aí elas não aceitaram, acharam muita loucura. E quando a Michi falou, vamos pegar um carro e sair pelo Brasil, daí eu falei, lógico que a gente vai pegar um carro e sair pelo Brasil. E a gente fechou na hora. Então, foi assim, exatamente assim, gente. Foi assim, tipo, assim, sem... Não é fake news. Não é fake news. E não foi assim, o questionado, ai, será? E vai dar certo? E vamos como? Que dinheiro? Não, ninguém fez essa pergunta, né? Embora a Misha é contadora, mas na hora a gente não calculou nada, a gente queria pegar o raio do carro e sair girando. Tu já sabia? Tínhamos 2 carros. Tu já sabia desde que ela era contadora e ela tinha uma boa familiaridade com Excel ou ainda não?
Não, isso foi bem divertido, porque a gente conversou sobre isso já na primeira noite, lá na primeira conversa e tudo mais, e eu No achei tudo nosso muito primeiro incrível. encontro, no nosso primeiro encontro. O nosso primeiro encontro, exatamente. E eu achei tudo muito incrível, porque ela tinha exatamente o que eu não tinha, e vice-versa, a gente estava se completando de fato, né? Por isso que também os valores foram mega importantes, e mais esse complemento das carreiras, entendeu? Duas pessoas responsáveis, que queriam, né, sair aventurar e tal. Então, a questão da expedição foi muito no timing, né, porque a gente pegou essa ideia exatamente naquele boom que o Brasil estava vivendo e viveria mais ainda entrando 2020 e depois com a pandemia, né, e aí essa ideia foi indo, foi se espalhando na nossa mente, a gente já fez tudo, mudou de apartamento, de casa, para economizar dinheiro, pagar do nosso bolso, umas loucuras, assim, totalmente insanas, né. Então, o início era um documentário, ninguém falava em livro, nem eu e nem ela, né? A gente falava em fazer um documentário nacional e tal, mas as coisas mudaram porque chegou a pandemia e tudo mais, então a gente teve que se aquietar em casa, a gente começou a expedição do nosso bolso para um documentário. Isso durou 20 dias, né, Michi? Mais ou menos 20. 17 dias, porque foi do dia 1º de março, ou 2, até dia 17. Só para a gente fazer uma linha do tempo. Essa primeira vez que vocês se encontraram é 19 ainda, né? É Dezembro, 2019. quase 2020, quase chegando em 2020, né? Dezembro de 2019, então, foi esse encontro aí. E aí, imagina que nós saímos para a rua com a expedição em março. Daí logo já chegou a pandemia, fizemos acho que 17 vinícolas por aí, mais ou menos, e daí tivemos que nos aquietar. Durante a pandemia tudo mudou, né? Porque daí não sabíamos o que ia acontecer e tal, mas para nós tivemos aí um benefício porque surgiu a ideia, né? Através de um amigo da Michi, ele fez um comentário e tal, ela trouxe esse comentário, a gente discutiu, conversou, e quem sabe aplicar isso para a lei de incentivo à cultura, né? Eu confesso que era uma ideia que eu não tinha e não teria provavelmente sozinha, porque eu não sou muito ligada não sou muito ligada aos números e tal. E aí a ideia mudou, foi aplicado, né, resumo da ópera, depois de quase um ano, né? Foi então, maio de 2021. Maio de 2021 o governo aprovou. Isso é um casamento perfeito de humanas com exatas, né, que vocês fizeram. Fechou todas. E aí, aí vocês fizeram essa saída inicial aí, esses 17 dias, né, 20 dias, esse período, tiveram que se recolher em função da pandemia, e aí teve toda essa questão de lei de incentivo, né, ir atrás. Quem trabalha com lei de incentivo sabe também que, às vezes, não é tão difícil conseguir a lei, mas o difícil é conseguir o dinheiro para cobrir aquela lei que a gente conseguiu, porque tem prazo, e se a gente não consegue dentro do prazo, caduca, né? Tem que apresentar projeto. Eu lembro, algumas vezes eu vi o projeto, a Deise me passou. Até eu estava me lembrando aqui das datas, Deise, eu acho que a gente mais ou menos se conheceu nessa época, que era final de 2019, quando tu ganhaste o prêmio, fomos fazer umas fotos juntas, né? Lembra? Isso aí. E ali naquela época tu já estava falando que queria fazer alguma coisa, deve ter sido perto, um pouquinho antes ou depois de vocês se conhecerem, porque foi no final do ano, né? Isso aí. Que isso tudo aconteceu. E aí, conseguiram, estavam indo atrás dessa grana, houve a possibilidade de depois novamente sair. Como é que vocês criaram esse roteiro? Né? Eu também pergunto isso porque eu vejo muitas similaridades entre o que vocês fazem e o que a gente faz no Brasil de Vinhos, né? Guardadas as proporções. Nós somos em 4 sócios, cada um com seus negócios, né? Fazendo as suas coisas. A gente não fez essa grande ação que vocês fizeram de largar tudo para seguir isso. Cada um tem lá os seus negócios, as suas coisas, mas de alguma forma a gente tenta contemplar o Brasil como vocês, né? Claro que vocês vão em loco e isso é muito mais saboroso e muito mais interessante, óbvio, de fazer, e vocês volta e meia nos ajudam também nos passando informações que a gente não tem e vice-versa. Como é que vocês fizeram esse roteiro, assim, por onde começar, de que modo, né? O Brasil é enorme, né? Vocês saíram, começaram pela vizinhança ou foram lá para cima e vieram descendo? Como é que foi isso? Eu vou só introduzir, depois vou deixar para a Deise finalizar. O divertido disso tudo é que o nosso segundo encontro, assim, a nossa segunda reunião juntas, foi o que surgiu a expedição.
Nesse dia, essa foi uma reunião que levou 11 horas, né? Durou. Porque no meio disso tudo, teve a história, né? Do pega um carro e vai. A partir daí, a nossa chave mudou. Um pré-roteiro foi montado nesse dia. Foi mais ou menos 12, 13 de dezembro de 2019. Depois, muitas coisas mudaram, porque aí veio a LIC, e detalhe, lá no início nós éramos muito mais piradas. A gente colocou 160 vinícolas naquele roteiro. Gente do céu, a gente é muito doido. Ó, piradas. E assim, tudo no amor e no tipo, as vinícolas vão apoiar e tal, porque o projeto é legal. Mas enfim, né? Depois a gente, quando veio o projeto, enfim, que a gente precisou colocar um pouco mais o pé no chão, aí passou a ser 100 vinícolas, então, né? E divididas entre as regiões. Mas tudo começou lá atrás, ainda na primeira reunião, a questão do roteiro, né? E vou deixar a Daisy concluir ali. Eu vi que depois tem uma pergunta ali, depois a gente responde no final as perguntas. Vamos indo, Fechou. vamos vendo se a gente vai pegando aqui junto, né? Essa questão das empresas dali, que o Mauro, nosso amigo aqui, que fala muito sobre essas questões de empresa também. Eu acho até que eu vou concluir esse assunto aqui, porque ainda está dentro da questão da LIC, da aprovação do governo. Para a gente, na verdade, foi até as gurias que escreveram o projeto, que são muito boas, são as gurias da Associação Atlântica, elas escreveram o nosso projeto, e a gente tinha muito questionamento a respeito da aprovação, porque era um projeto que visava o Brasil. E nós estávamos fazendo um projeto para a lei de incentivo à cultura do Estado. Ainda assim, eles aprovaram entendendo a proporção e o que isso iria mexer na cultura e, logicamente, olhando para o que o vinho reflete no Rio Grande do Sul, né? Em relação à cultura, em relação a turismo, em relação a várias coisas que, quer queira, quer não, estavam incluídas dentro do projeto, porque o foco é cultura, mas não deixa de ter o turismo ali, afinal de contas a gente iria apresentar os lugares, iria fomentar muita coisa. E, como bem disse a Lúcia, né, realmente muitas vezes é muito difícil conseguir os patrocinadores, mas aí a gente dá para dizer que a gente teve menos dificuldade do que o esperado, porque aí entrou a parte contadora da Michele, que tinha muitos contatos com empresas, eu já tinha feito contabilidade e controladoria de muitas empresas, então, várias delas, eu já tive, né, algum envolvimento nisso, e aí a gente conseguiu o apoio de 8 empresas, né? Então, foi a Amazon Group. Detalhe, não podiam ser vinícolas, porque o governo não aprova, né? Ele diz que tem benefício econômico, então não pode. Então, da área do vinho tem a Amazon, que é também a Tutovino, né? Tem a marca Tutovino também. A LNF, e a R-Cork. E a Serrinox, que são produtos, equipamentos para a indústria vinícola e cervejeira. E as outras empresas, então, tem a transportadora Anderli, a Limpacto, a PCR Metal e a Piva. Então, foram essas 8 empresas que a gente conseguiu o valor total do projeto. Não, e pô, é muito bacana, e eu acho que é importante a gente sempre salientar, porque aqui também, aproveitando a presença ilustre do nosso amigo Rogério Dardot, a gente sabe como é difícil trabalhar com vinho e trabalhar com cultura, né? Então, assim, para fazer um livro, para fazer uma expedição, para fazer um site, para fazer um portal, é muito difícil. Então, eu junto aqui quero me somar e agradecer as empresas que estão incentivando vocês, e também quando deixo aberto aqui o canal do Brasil de Vinhos, porque quiserem divulgar vocês, gurias, o Dardot que está aqui presente, e a gente divulga junto as empresas, porque é bem importante que elas apareçam, porque elas estão aqui ajudando de alguma certa forma a crescer também a cultura do vinho. Daisy. Agora, Daisy, pode tocar o roteiro aí. Vamos no roteiro aí. Quero saber como é que foi criado esse roteiro. Como é que ele foi organizado? Tá, pois é. Então, o que aconteceu? Nós começamos a conversar sobre os estados produtores, né, do Brasil e tudo mais. E aí fomos pesquisando. Eu já lidava com o Brasil desde que eu voltei para o Brasil a última vez. Depois de ter morado na Nova Zelândia, eu voltei para cá e daí resolvi entrar de cabeça mesmo, né, no nosso país. Aí comecei a descobrir sobre os estados, os produtores. Então eu tinha muito desse contato com o produtor mesmo, né, que era o que eu trabalhava, na verdade, aqui em Bento já, né.
E aí começamos a desenhar que, bom, se a gente vai fazer uma expedição, então vamos fazer um negócio completo. Vamos passar em todos os estados produtores, né? Vamos linkar todos eles, as regiões e tudo mais. Tudo que é possível a gente passar de carro, onde o carro vai, a gente vai também. Então, tá. Aí começamos a desenhar do Rio Grande do Sul até o Nordeste, né? Literalmente pegando todos os estados da costa, né? Toda essa costa, então, brasileira, que aí foi, o último estado foi Pernambuco. Aí o fato é que a gente vai descobrindo e pesquisando, o Rogério está aí para confirmar também, e você vai descobrindo um mar de vinícolas que é assustador, né? Ele é bonito, romântico, mas assustador, porque é assim, ó, é nome de vinícola que não tem fim mais. E aí as pessoas começam a te enviar nomes novos, projetos novos e vai indo. E a gente tinha que fazer uma seleção para essa rota, né? Então nós definimos que seriam 100 vinícolas e os critérios, né? Lógico que qualitativo, sem dúvidas nenhuma, a gente precisava ter uma certeza que aquela vinícola estava trabalhando com qualidade, mas qualidade é relativo, daí tem a ciência, daí tem uma bagunça, o que é qualidade para mim não é para o outro, enfim, todos os critérios, mas no final a gente colocou essa história da qualidade, então como eu tinha contato e eu degustava muitos vinhos por trabalhar com o setor, então eu já tinha em mente, bom, fulano aqui trabalha dessa forma, tem tal história, tem tal vinho, tal uva, projetou isso, projetou aquilo. Então, a gente foi desenhando aos pouquinhos isso tudo, englobando todas as regiões dentro de um estado. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, gente, não é só Serra Gaúcha, é o estado inteirinho produzindo vinhos, todo o estado produzindo vinhos, né? São Paulo também, Minas, se a gente for pegar. Então, assim, tinha que ainda dar uma devida proporção para cada uma das regiões, né? Serra Gaúcha, é lógico que é o gabarito nacional, beleza? Então, um percentual X para Serra Gaúcha. E assim ia indo. Só que dentro desse número ainda tinha a divisão de colocar o pequeno produtor, o gigante produtor, o biodinâmico, o orgânico, o fulano. Então, assim, ó, tinha que ter... Nós não queríamos excluir ninguém, entendeu? Mas isso é impossível, É né? Não dá. impossível, é impossível. Até hoje eu recebo no celular, assim, ó, às vezes dá vontade de dar risada e chorar ao mesmo tempo, porque as pessoas perguntam, mas por que vocês não colocaram o fulano, o ciclano? E aí, assim, tu fica com o coração na mão, mas a verdade é que todos seriam impossíveis, seriam 6 anos de expedição sem voltar para casa. Não, e E quando não vocês voltassem para casa já teriam nascido novas, então, né? Com Nunca certeza. isso vai se resolver. É, Né? isso aí. E aí o roteiro foi desenhado dentro de cada estado, tentando colocar todas as regiões, mas a gente, na volta agora, descobrimos que não foram todas as regiões do país, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul e tal, a gente não passou, né? E nem teria mais gás também, era um negócio que já estava ficando, né? Já tinha chegado no limite, assim, do corpo e a mente, né? Então, algumas outras regiões também ficaram de fora, dentro de um estado ou outro, mas, assim, coisa mínima, assim, novíssimas regiões, e que aí a gente não conseguiu voltar atrás, né? Até porque já tinha sido aprovado e tudo mais. E então, tem de tudo um pouco, né? Do grande ao pequeno, indústria, artesanal, tem vinho de mesa, tem vinho fino, a gente fez questão de colocar o vinho de mesa, porque nas introduções do livro vão ter histórias do passado, né? Quem me acompanha no Insta sabe que eu sou uma apaixonada pelo passado do Brasil e eu me incomodo muito quando as pessoas dizem que a história do Brasil é nova no mundo do vinho. É nova para quem ainda não estudou a história do Brasil no mundo do vinho, né? Então, a gente tem aí uma história bem antiga que tem que pegar os pontinhos e ir linkando com os eventos do mundo, né? Porque os eventos, assim, as histórias aconteciam na Europa, mas elas respingavam década por década aqui no Brasil, né? Isso a gente vai estar contando no livro. Então, ó o spoiler aí já, né? Uhum. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar com os spoilers. Não, daqui a pouco eu tô lendo as páginas aqui. Não, sem spoilers. Eu acho que sem spoiler, mas a gente pode falar o seguinte, ó. Tem coisas interessantes nesse livro que vocês vão contando aos poucos, né? Coisas que se refletiram na viagem, que não vamos entrar em muitos detalhes para não entrar em spoiler, mas só falando da questão das regiões. Você certamente tem muitas histórias inusitadas, né? O que vocês podem contar dessa viagem assim de diferente para dar esse gostinho de quero ler o livro, né? O que tem algumas das coisas inusitadas assim, porque mesmo que a gente esteja falando aqui com pessoas que
talvez conheçam um pouco além do que todo mundo conhece do vinho, não porque saibam muito, mas porque estudam, são interessadas e que gostam, vocês foram nos locais. Então, provavelmente vocês viram muitas coisas que nem imaginavam que existia, né? Sim, a gente Uma passou por pergunta do várias coisas. Aí a pergunta ali, o carro enguiçou alguma vez. Deve ter enguiçado Não, várias. não, gente, assim, ó. Não, vocês não estão entendendo. Foi tudo tão perfeito, assim. A gente não passou por perrengue com carro, para não dizer que nem furou o pneu. Não, para não dizer que nenhum furou um pneu na última semana de expedição. Uma semana para voltar para casa, nós estávamos em Goiás. Estacionamos o carro, né, na pousada, fomos dormir. O outro dia a gente tinha compromisso, acho que era 10 horas da manhã. Tranquilaça, saímos umas 9h20, assim, pegamos o carro. Quando a gente foi sair, o pneu estava no chão. E foi isso, tipo assim, o pessoal da pousada nos ajudou a trocar o pneu, aí vai para a borracharia, e daí não teve uma coisa que foi. A gente agradece, né? Porque o pneu realmente furou de gasto. Ele não furou assim com prego, parafuso, sei lá. Não, ele furou, ele rasgou, assim, poderia ter sido no trânsito e tal, e não, foi super tranquilo. Bom, o pneu não teve conserto, a gente teve que comprar um pneu novo para colocar no carro. Não, tá aí, ó. Fica a dica para os patrocinadores numa próxima excursão aí, numa próxima viagem, uma empresa que trabalhe com pneus, borracharia, seria um belo patrocinador, né? Olha só. Exatamente, né? E aí o nosso carro também, né? Tem muita gente que não sabe, né? Na verdade, o carro que a gente usou na expedição foi locado. A gente locou um carro, enfim, já foi devolvido, né? Quando a gente voltou para casa e terminamos as vinícolas que ainda tiveram algumas do Rio Grande, aqui da região, né, para fazer. Depois a gente devolveu, então o Uber Vino foi, né? Nós tínhamos um nome carinhoso para ele, que era o Uber Vino. E ele, então nós devolvemos ele, mas sã, salvo inteiro, não teve um raspão, não teve, assim, de verdade, foi a única coisa que aconteceu com o carro, foi esse caso ali do pneu, e de restante, graças a Deus, passamos ilesas, né? Aconteceram algumas coisas engraçadas, assim, né? Tipo, já tá rindo antes aí. Ai, eu dou risada antes de contar. A gente encontrou perereca dentro do vaso, a gente encontrou hotel que a gente não sabia se a gente botava a cabeça no travesseiro ou se a gente dormia em pé. Sabe, umas coisas assim que cada dia era uma história. A gente encontrou pessoas de todas as idades, das crianças a pessoas de quase 100 anos. A gente encontrou uma senhora que tinha 99 anos, encontramos num hotel, montando um quebra-cabeça, assim, lúcida. Foi uma sabedoria em pessoa, então foi muito legal. Então foram várias histórias além do vinho, né? Obviamente aqui contei umas coisas que são fora do vinho, mas que contemplaram essa expedição, né? A gente... E fomos expulsas de um hostel em Teresópolis. Opa, verdade. Mas vocês beberam demais, gurias? O que aconteceu? Não, porque imagina todas as noites mudança, vai para hotel, vai para outro, 2 noites muda e tal. Aí teve um que a gente chegou, era um hostel em Teresópolis, e aí o cara avisou, olha, se vocês vão querer ficar mais do que uma noite, então vocês têm que, até amanhã, tal horário, vocês têm que fazer a reserva novamente e tal, daí sim, tudo bem, podem ficar até semana que vem, né? E fazer Só que o Pix. tinha que fazer o Pix. Só que a Daisy esqueceu de fazer o Pix, dormiu bem tranquilo, nananã. No dia seguinte o cara simplesmente pediu pra gente se retirar. Porque tinha locado para outro. Gurias, mas olha só, vocês fizeram um roteiro pelo Brasil, né? Se a gente começar a pensar assim, em pessoas que não conhecem o nosso país, como tu não conhece, como tu, principalmente tu, né, Daisy, que tinha um envolvimento maior, não conhecia até então. E agora, depois de toda essa viagem, a gente sabe que diversidade é a principal palavra, né? Mas como é que a gente resume esse Brasil hoje, assim, depois de tudo que vocês viram, apresentando, sei lá, eu para um estrangeiro e um cara de fora, como é que a gente resume o Brasil? Eu acho que vai além, vai muito além. Essa palavra diversidade, ela é engraçada, né? Porque
quando a gente fala de qualquer país, todo país fala que tem diversidade, né? Portugal tem diversidade, Itália tem, a Espanha nem se fala, e vai indo. E o Brasil também, na real, tem, né? O que a gente viu indo, assim, que existe, sim, essa diversidade, ela é enorme, porque imagina o tamanho desse, né? Quantos biomas a gente tem aí para falar, né? E aí, sim, a gente tem mesmo, de fato, só que, chegando nas regiões, tu vê que, ao mesmo tempo que há uma diversidade, mas também existem grandes limites dentro da região produtora. Então, não é essa doideira que quando a gente fala de uma forma até exagerada. Eu, falando por mim, né? Mas chegando na região, tu vê que os caras estão um pouquinho mais focados na uva Syrah, na Sauvignon Blanc, na Merlot, e tem um foco maior. Embora, se a gente juntar todos os estados, é um negócio muito doido mesmo, né? Porque aí você está falando do clima mais frio ao mais quente, né? Um estado dentro da linha do Equador produzindo vinhos, sabe? Tu vai com pontos extremos. Daí sim eu concordo que há diversidade climática e tudo mais, né? Solo, terroir, tudo isso. Então, é um Brasil, assim, que cada estado que a gente passava me vinha à mente países, sempre um país diferente, né? Porque como eu tive bastante ligação com a Europa, então a maior referência que eu tenho é a Europa, né, em si, como produtores. E eu confesso que por vários momentos, eu comparei o Brasil com o leste europeu. Muita vontade, muita coisa em mente e tal, mas e aí, vamos para onde agora, né? E aí, chegando nas regiões, a gente conversava com os produtores, eles hoje, eles têm sangue nos olhos, então, né, por falar daquela uva, falar daquele solo, daquele clima e tal, mas ainda, aí eu concordo que o pensamento é novo ainda, é jovem. O pensamento, o desejo de muitos produtores brasileiros é jovem. Mas Então, isso porque a assim, gente já está em novas gerações, tu fala, ou... não, porque é um exemplo bem prático, assim, porque pô, a nossa história do Brasil, né, de vinhos, ela é uma história antiga, beleza? Pega lá 1500 e pouco, nananã, vem vindo, né? Beleza, ela é antiga. Mas isso que está acontecendo hoje, esse movimento, ele é muito novo. Tem aí produtores com 3 anos de vida, 4 anos de vida na produção, né? E aquele cara que abriu uma vinícola agora, colocou uma marca e fez um negócio gigantesco, ele é jovem, ele tem vários desejos e vontades e ele vai fazer uma grande diferença, assim, mas a gente precisa respeitar o pensamento dele porque ele é jovem, né? Ele pode ter o maior investimento do mundo, mas a ideia dele é jovem, as coisas que ele conclui, as palavras que é tudo muito jovem, né? Aí a gente vê que até onde a gente tem um setor maduro, bom, não sei, né? Maduro do quê? De história, de produção, de venda, de comércio, do quê, né? Então é muito legal esse Brasil que a gente viu ali, vendo na prática, indo até lá, tipo, sentindo as dores daquele produtor, é muito diferente do que eu conhecia. Eu confesso para vocês, eu já dava aula de Brasil antes de fazer essa expedição. E a aula que eu dava antes e que eu vou dar a partir de agora é outro Brasil, na real, né? Outro Brasil. Os Brasis são muito diferentes, né? Um país continental, um país desse tamanho, não tem como ser diferente. Mas deixa eu só pedir uma parte que a gente não costuma abrir para perguntas, mas como o prefácio quer falar e o prefácio precisa sair, professor Rogério Dardot, grande escritor, abra o seu microfone e faça uma pergunta para essa dupla. Olha só, primeiro não tem que fazer pergunta nenhuma, só tem que, sabe, abraçá-las, sabe? Porque o que Daisy e Michele construíram é uma visão belíssima de prospecção da realidade vitivinícola brasileira, que muito pouco se faz. Como eu tive experiência de fazer algo semelhante, não com essa beleza que elas fizeram, mas assim também indo nos lugares, indo aos produtores e tal, essa riqueza que a Daisy acaba de narrar é uma coisa muito linda. E o Brasil tem história, sim, e muita história, e nós vamos construir muito no mundo do vinho. Eu pedi essa licença porque eu preciso me ausentar nesse momento e quero deixar aqui realmente, uma vez mais, um abraço enorme a vocês, a Lúcia especialmente, por conduzir, apoiar também esse trabalho, e a Daisy e Michele por esse carinho
com o Brasil vitivinícola, porque é uma visão completamente diferente. O que vocês fizeram é algo que entra na história do vinho brasileiro. E eu só tenho que agradecer por estar junto. Nós que Obrigado. É, agradecemos. gente, Agora, que, né? aproveitando, Nossa. É, E desculpe por ter que me ausentar. É isso. Professor, imagina. já aproveitamos no ar antes que tu te vás para deixar o convite, porque queremos bater um papo contigo sobre teus livros aí nos próximos meses. Tá ótimo. Só para contar, já que a Deise estava dizendo ali que ela ficou impressionada com o que acontecia, né? Gente, Lugares e Vinhos do Brasil, com 489 produtores listados e investigados, foi em dezembro de 2020. Hoje nós já temos 148 mais. Nossa. É algo Nossa. realmente fantástico que está acontecendo. E com uma lógica de distribuição nova, também é algo que está sendo muito característico da luta que cada produtor desse tem para colocar seu vinho no mercado. Gente, parabéns e estamos juntos, hein? Obrigado por Muito estar aqui com a obrigada. gente. obrigada. Obrigada por Rogério, aceitar, obrigada. né, seu nosso prefácio. Vocês merecem muito. Obrigado, gente. Obrigadão, Que isso. beijão. Mas vamos aproveitar então aqui que o Rogério estava falando. Enquanto isso, veio uma pergunta que eu achei interessante aqui, que eu acho que foi a Carol que fez. Deixa eu só conferir aqui, eu acho que veio da Carol. Isso. Ela pergunta uma curiosidade que eu também sempre tive aqui. Se vocês têm uma estimativa, se vocês têm uma ideia de quantas variedades de uva se está usando pelo Brasil afora hoje. Dá para dar um chute, mais ou menos, com critério? Chutar, assim, o que acontece? A gente tem antes da expedição, eu tinha feito um levantamento das uvas, as mais usadas no Brasil, né? A gente sempre coloca em aulas, assim, para dar um parâmetro médio, né, mesmo. E aí, a gente tem, são mencionadas, a gente estava com uma média de 480, mais ou menos, mencionadas, uvas que as pessoas falam, que já foram para artigos, muitas vezes estudadas por alunos da sommelierie e tal. Mas assim, ó, em uso 480, falaste, 480, né? Se a gente juntar tudo, pegar a Embrapa, juntar todas elas e pegar lá, não só a Embrapa daqui, mas lá de São Paulo e Minas também, e uma média de 480, só que isso é um número total, e essas uvas todas não são comercializadas, é aí que está o grande lance, comercializadas com o seu próprio nome. Aí a gente teve há poucos dias uma reunião aí de uma empresa que eu dou assessoria, ela é uma empresa que trabalha com 50 uvas diferentes, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Então, nós imaginamos, assim, contando com as regiões e tal, até da expedição, uma média de 180 no momento estão sendo comercializadas, você vê no rótulo, comercializadas. Então, você lê no rótulo, né? Bom, 180, imagina só, é um número altíssimo se a gente for pensar, né? Eu penso assim, né? Porque, claro, né, gente, vamos lembrar o principal, né? Uvas de origem americana também, né? Muitas dessas aí, muitas americanas, né? Então, não são 180 na média, como se fosse só uva vinífera, tem que lembrar dessa. É uma curiosidade legal, porque a gente pensa que o Brasil tem, tipo, o Brasil tem 20 uvas. Não, tem bem mais. Essa pergunta que eu ia fazer agora, que eu não sei se vocês, talvez pela experiência de aula, tu possa ter isso, mas em média, o que as pessoas conhecem? Qual é a quantidade de uvas que as pessoas conhecem? É uma mão, né? 30. Com certeza. Não, mas 30 são pessoas que já conhecem um pouco mais, né? Não, falando dos especialistas, tu tá falando de... não, falando dos público especialistas. Geral, 10 e olha lá, né? Bem menos do que isso. Menos do que isso. Uma coisa que é interessante, uma coisa que é bem legal, que a gente encontrou também e fomos visitar, são colecionadores, né? Então, aqui, por exemplo, a Dalpisol tem aí o Vinhedo do Mundo, que tem muitas variedades, né? 400 e... Quantas, Deise, tu lembra? Ele tá com uma média de 450 450, agora. E a gente foi num colecionador lá em Curitiba. Não, essa história é muito inusitada, gente. Ele coleciona uvas no quintal de casa.
Ele também tem uma terra, assim, né, onde ele leva também essas mudas e acaba, então, plantando para entender como é que elas se desenvolvem, mas não são todas que ainda estão plantadas, mas tem 700 variedades. Ele tem, Na em casa média, dele? 700 variedades. Quando a gente chegou lá, ele tinha recém, há 15 dias, ou há uma semana ou 15 dias, recebido 200, em média, 200 da Rússia e Nossa. região ali. Então foi Uhum. uma coisa muito inusitada, assim, né? Tem muitas e muitas variedades de uva no quintal, assim, é uma coisa muito engraçada. A gente até fez uma postagem sobre ele falou um pouco, tá lá no nosso Instagram, quem procurar vai encontrar ali. Mas ele produz com essas uvas? Não. Não, É Só não colecionador. produz. brincando É no uma quintal, ficcionária. assim. É É uma muito louco, né? ficcionária. Muito louco. E Doido. tem muitas pessoas assim pelo Brasil que colecionam não só uvas, mas rótulos, vinhos, enfim, vocês foram descobrindo coisas como esse colecionador de Curitiba, por exemplo? Olha, de rótulos mesmo, eu acho que tem mais aqui em Bento do que espalhado, porque, para confessar mesmo, eu acho que o Brasil como um todo está entrando nesse mar de vinhos de forma intensa hoje, né? Tirando Uhum. aqui o Rio Grande do Sul e tal, o restante do Brasil, sim, está entrando hoje. Então, colecionador mesmo, deixa eu ver, de outras coleções, Eu não me lembro. lembro. Eu lembro de uma pessoa que até a gente acabou não visitando, que era em São Paulo, É, né? Que até nos tinham falado, mas a gente não conseguiu visitá-lo. Mas nem não me coleciona, recordo de né? outros Uva, né? colecionadores. Esse também É. colecionava uvas? Esse de São Sim. Paulo também coleciona uma bela parcela aí de uvas também. E esse cara que a Michi falou, né, o Edson ali de Curitiba, ele é um cara doido porque ele vai em Um busca cara doido. daquelas uvas bem inusitadas, assim. Então Uhum. tu chega lá, tu pira nos nomes, né? Porque tu vê coisas. Bom, o leste europeu, ele nem sabia que todas as uvas eram do leste europeu, porque quando ele foi descobrindo e pesquisando, ele se encantava com os nomes e ia atrás de quem vendia, né? E ele manda. E imagina que vem da Europa essas cepas, né? E aí ele tem nomes lá de uvas que, nossa, eu que sou a pessoa que amo aqueles nomes macabros, eu fiquei abobada com os negócios que eu vi lá. Eu parecia uma criança, assim, né? Eu queria ter mais tempo para ficar lá e só lendo os nomes, né? Mas falando desse assunto de uvas aí, só para não. Uma coisa que nos chamou também a atenção, existe uma variedade de uva chamada Ribas. É uma uva branca que ela foi desenvolvida, né, ali em São Paulo. E essa uva, o nome dela é IAC Ribas. IAC por causa do... Foi desenvolvida no Instituto Instituto. Agronômico. E é Uhum. muito legal a Ribas porque, tá, beleza, a gente provou o vinho branco, normal, nada de super-homem, super, né, nada, tudo normal. Só que depois teve um momento da conversa lá com as pessoas que estão plantando ela, que daí a gente descobriu, porque quando eu provei o vinho, imagina, eu provei, não era nada incrível no aroma nem nada, mas era um vinho legal, né? Aí a pessoa que estava explicando falou, não, a gente desenvolveu essa variedade porque ela é mais resistente e tudo mais, inclusive ela tem Syrah e Sable. Syrah e Sable, ou seja, duas tintas originou uma branca em cruzamento. Bem doido, né? Bem doido. Então, Uhum. ela é muito curiosa porque vai ser uma uva muito utilizada em espumantes. Ou seja, nós provamos o vinho branco, eu não achei nada mágico, mas depois pensando no porquê, faz sentido, porque espumante não exige uma uva aromática, muito pelo Sim. contrário, uma mais neutra e tal, né? A base do espumante e tal. E essa uva vai ser um sucesso. Eles estão ainda em fase de desenvolvimento e tal, mas como ela se adaptou muito bem e teve uma resposta legal, é uma uva que daqui a pouco vocês vão começar a enxergar um pouco mais, ver mais por aí, no caso, né? Ó, aqui, ó, nosso amigo enólogo, aqui nosso sócio do Brasil de Vinhos, o Luiz Gustavo Lovato, está dizendo isso. Syrah mais Sable, 2, Corbina, é igual a IAC Ribas. Isso Isso aí. aí, muito bem, muito bem. A gente está falando especificamente das uvas, e aí tu está citando uma uva que não é uma uva muito comum, pelo contrário, é uma uva, né, que agora a gente está explicando aí que a gente vai passar a ver. A gente estava falando sobre coisas inusitadas também. Os vinhos que vocês provaram muita coisa por aí. O que vocês provaram de mais diferente, mais surpreendente, né? Porque o bom é isso no vinho, né? A gente se surpreender.
Então, a gente teve surpresas, eu acho que em todas as regiões que a gente passou, houve algo que se destacou ou que a gente saiu falando, né? Porque a gente já saía da vinícola falando, obviamente. A E gente sempre saía de lá. rindo. Uma pergunta que me mandaram fazer, quem é que dirigia depois de tudo isso aqui? Desculpa, eu tenho que me interromper para fazer essa pergunta. As duas, né? A gente Olha. tinha... nós tínhamos um combinado, assim, né? Então, cada dia uma ia dirigindo e uma voltava. Então, quem ia um dia no outro voltava, e, enfim, a gente ia se dividindo dessa maneira. E, de qualquer maneira, a pessoa, então, que dirigia degustava, mas não engolia, né, o vinho e tal, Sim. para a gente não ter problemas com o trânsito, né? Afinal de contas, Degustação realmente... profissional. Degustação profissional. Isso. E era necessário, né? A gente estava no trânsito e também uma coisa que a gente não fazia era dirigir à noite. Então, esses eram combinados, assim, que a gente já tinha antes de qualquer coisa para nossa segurança, afinal de contas, a gente precisava e queria voltar, né? Porque o livro precisa ser lançado. Claro. Mas eu interrompi a pergunta, que era a pergunta dos inusitados. Em cada região houve várias surpresas e coisas que nos surpreenderam mesmo, né? Variedades inusitadas, vinhos e tudo mais. É difícil citar só um, tá? É bastante complicado, mas uma coisa que me deixou bastante surpresa, assim, eu acho que uma das que eu menos esperava, duas regiões, assim, que eu esperava talvez um pouco menos e fui muito surpreendida, e não só com um produto, com mais de um, foi o Rio de Janeiro e também Goiás. E própria Minas Gerais também. A gente provou uns Syrahs incríveis nessas regiões, e não só Syrah, vinhos assim de uma qualidade espetacular. E para mim foi uma grande surpresa, porque eu acho que eu estava esperando uma régua um pouco mais baixa. E aí a gente prova, chega numa vinícola, abre prova de 10 tanques, e assim, é uma linha, sabe? Aquele fio condutor entre um tanque e outro, que é aquela qualidade que a gente sente na taça. Então, foi bastante surpreendente, assim, essa questão. Então, eu fiquei, assim, com os Syrah, e também porque foram os últimos vinhos, porque pensa que a gente está falando que a gente começou essa expedição em outubro do ano passado. Então, claro que o que está mais fresco na memória também são as últimas vinícolas que a gente visitou, né, no restante, né, no final aí da expedição. Mas também tiveram outros grandes, né, no Rio Grande do Sul afora e tal, mas eu queria destacar esses porque realmente esses estados me surpreenderam. A gente está falando muito da Serra da Mantiqueira ali, especificamente, ou não? Também teve da Serra da Mantiqueira, que a gente provou, e vinhos muito legais, assim, né, também, nem precisamos falar de qualidade, vários vinhos muito, assim, incríveis. Para mim, as minhas maiores ainda foram mais em algumas vinícolas, sim, até fora, porque assim, a gente fala muito ali da Serra da Mantiqueira, aí São Paulo, Minas e tal, e a gente fala também da questão de outros lugares de Minas, onde a gente encontrou muitos vinhos, inclusive vou deixar um deles para a Daisy falar. Não sei se ela vai querer falar, mas enfim, não mencionar exatamente ele, né? Aquele. Aquele lá. Não, é porque a Daisy, assim, ela nunca menciona a palavra melhor. É assim, melhor, tipo, melhor vinho tal, é uma coisa que não sai da boca dela, assim como nunca vai sair, assim, palavras que o vinho, sei lá, ruim, porque são coisas da Daisy mesmo, ela segue a sua linha aí, mas ela mencionou melhor vinho. Quero esse A Fernanda perguntou aqui sobre se teve vinhos ruins. Acho que, claro, vocês degustaram uma enormidade de vinhos, então teve vinhos melhores e teve vinhos não tão bons, né? Vocês devem ter teve feito... vinhos. Então vocês devem ter feito aí um balizador que vocês tinham uma média, alguns que passavam e outros estavam abaixo, imagino, né? Exato. Tu vai falar, Daisy?
Sim, Fala tá. daquele, Daisy, a gente quer saber daquele. Aquele. É. Bom, então assim, bom, como eu já postei, agora eu posso falar, né? Porque daí, tipo, tá postado, postou, foi, daí existe, né? É verdade. Aí eu tive tive um negócio com aquele Cirrá da Maria Maria, né? Maria Maria tem vários Cirrás, enfim, toda a região ali e tal, né? Mas a gente teve o Érica e teve o Diana também, né? São dois nomes diferentes que eles dão para linhas, assim, e tal, né? Os dois excelentes, assim, um melhor do que o outro, uma coisa doida, assim, uns Cirrás que, se vocês puderem provar os dois, por favor, provem os dois, né? Mas o Érica, ele me pegou de uma forma diferente, porque ele trazia algumas notas, entre aspas, de um vinho até com mais idade, uma leve notinha de oxidativa, não era oxidação no vinho, eram notas oxidativas, então te remetia a algumas coisas muito tostadas, assim, nossa, parecia um vinho assim, ó, entre nós, né? Um vinho francês até, assim, me lembrava muito. Um Syrah muito bem elaborado, com uma fruta excepcional e tudo mais. Então, esses Syrahs ali do Maria Maria, eu já conhecia eles, mas de outras safras, e aquilo ali surpreendeu demais, era a safra 2020 e a outra 2018. Então, foi uma coisa incrível. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a uva casca dura, que foi a uva branca, ali do Paraná, né? A vinícola, até se quiserem anotar um nome para comprar, conhecer e tal. Vinho branco super leve, refrescante, chamado Casca Dura da Bertoletti, que é o nome da vinícola Bertoletti, muito famosa por fazer vinhos de mesa e tudo mais. Né? Mas a minha maior surpresa começou aqui na Serra Gaúcha, porque a gente acaba falando do Brasil, a gente esquece do berço, né? Quando nós começamos a expedição, na primeira ou na segunda semana, não me lembro agora, nós provamos um Isabel Safra 2004. Isabel, anotem isso, Isabel Safra 2004 na Vinícola Cainelli. Gente, aquilo ali foi um choque, assim, porque não tinha como. É óbvio que quando a gente viu a garrafa e ele falou a Safra, a primeira coisa que eu pensei, bomba, né? Lá vem a bomba, né? E Óbvio. deve ser o que a maioria deve estar pensando aqui, deve estar passando na cabeça. E o vinho tava uma delícia. É inexplicável, não tem como, não me perguntem como, não sei Como é bom quando a gente se surpreende assim, né? Bah, Nossa. maravilhoso. E nós né? duas amamos, a gente amou o vinho, amou assim, não tinha como não gostar, sabe? Foi uma grande surpresa. Ali foi uma grande surpresa. E uma outra surpresa, não estou puxando para a uva de mesa, mas já falando da Isabel de novo, foi um vinho espumante, que é proibido, nem pode fazer espumante de Isabel, né? Pela legislação, que é uma legislação que está na hora de mudar também, né? Se alguém tiver o contato. Então, ó, um espumante Nature de Isabel. Nature de Isabel. Nature de Isabel, gente. O troço é fora de sério. Então, assim, anotem aí, Boroto. Boroto Flores, né? Aqui. Família Boroto. Ah, é Bento? Achei que era Flores. É Garibaldi. Garibaldi. O Mauro estava perguntando aqui, o Mauro é o homem dos números, né? O Mauro Salvo. O preço do Érica e Diana, da Maria Maria. Deve estar menos de 2.000 agora, eu acho. Se tá menos de 2.000, tá bem, dá para comprar umas 10 garrafas, então, se tá menos de 2.000. Não, ele deve estar uma média para nós, que deve chegar a uma média de 220 por aí. Não é... Isso é uma pergunta, né? Aproveitando esse gancho aí do Mauro dos preços, como é que estão os preços dos vinhos pelo Brasil, né? Porque isso é uma coisa que alguns consumidores reclamam, muitos reclamam do preço, dizendo que o preço do vinho brasileiro é caro, principalmente na comparação, e a gente sabe que tem N motivos para isso ser mais caro, mas a gente sabe também da qualidade, vocês mais que ninguém viram e já sabiam do trabalho que dava para isso. Mas como é que está o preço do vinho fora do Rio Grande do Sul, que é onde a gente está mais acostumado a ver, né? Olha, para ser bem sincera, nessas regiões, saindo do Rio Grande do Sul, né, todas as outras regiões do Brasil, o preço não é baixo, tá? Esses caras são pequenos produtores, poucas garrafas, a mesma história de sempre, né? Então, assim, não tem como imaginar que esses vinhos vão baixar, e de acordo com a tributação, né, que isso eu não vou nem entrar, não é minha área. Então, o fato é, gente, que tem que lembrar que esses caras aí... Agora, eu falei Maria Maria. Quanto é a produção da Maria Maria, entendeu? Então, assim, são produções minúsculas. Rio de Janeiro está produzindo vinho incrível, mas que produção é essa? 2, 3, 4, 5, 10 mil garrafas, entendeu? Então, sim, o vinho está com preço alto. Caro, eu vou falar por mim, né?
Caro, eu achava que era quando não tinha qualidade. Daí sim, tu quer vender 60 pila e me entregar uma, né, tipo assim, uma porcaria? Não, daí é caro. Para mim é muito dinheiro, 60 reais, se o vinho não presta, né? Uhum. Se for 10 reais e ele não presta, é muito dinheiro jogar 10 reais no ralo, né? Então, agora o Brasil vem entregando qualidade. Então, eu não vejo mais como caro, né? Sim, é alto, é um valor mais alto e nós esperamos que isso se resolva em breve e tal, mas assim, caro era quando não tinha qualidade. Daí eu concordo sim que era um vinho caro. Eu encontrei aqui, ó, só para ter uma ideia, né, de valor, encontrei num site aqui o Érica por 279. Então é mais ou menos o que... 20 já aumentou, Ó, então, mas é mais ou menos o que a gente vê, né? Alguns vinhos um pouco mais top de linha das vinícolas, nos sites a gente vê por 260, 280 e vindo para cá, muitas vezes tu tem mais uns 40, 50 reais pelo menos no frete, né? Então isso traz muita coisa. Aí a gente tem vários fatores a levar em consideração, né? Então, por exemplo, quando a gente tá lá em Minas, São Paulo, Serra do Mantiqueira, enfim, Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, e uma parte até do Espírito Santo, sim, o Espírito Santo também, ali onde tem a produção de uvas finas, todos eles utilizam a maioria, né? A dupla poda. Então, os custos para a produção de fato são maiores, né? Não é, eles realmente têm mais custo, né? A mão de obra ali envolvida o tempo todo, né? O ano todo no vinhedo. Então isso também ajuda e contribui aí para essa questão de valores. Eu acho que um estado que tem vinhos com valores daí um pouco mais acessíveis, a gente fala ali da região de São Roque, onde aí a gente também tem tem vários vinhos, só que varia muito, né? Porque também é do posicionamento. Alguns vinhos você vai encontrar por X valor, e é que nem aqui. Alguns vinhos das vinícolas grandes, né? São posições, são linhas de vinhos, alguns mais em conta, outros com um valor, né, agregado maior. Mas ali em São Roque aí a gente vê uma variação bastante grande de valores, também bastante vinho de mesa sendo produzido e bastante vinho fino, e aí também em linhas aí que vai lá de um vinho às vezes mais, enfim, de entrada, né? Até os vinhos de linha mais premium. Me lembrei de um vinho que foi muito legal que a gente provou, a gente não fala, né, da Lorena, e a gente conseguiu provar a Lorena de diversas maneiras, né? E eu me lembrei de um específico agora, que foi ali em São Roque, né? Que era um licoroso. Então, olha que legal, a gente está falando aí de uma variedade nossa, né? Brasileira e super versátil. Então, vale a pena, sabe? A gente abrir a mente para outras variedades e experimentar e entender que diversidade é essa que as variedades nos proporcionam, né? Essa versatilidade de produzir diversos estilos de produto com a mesma variedade. Então, eu queria fazer uma pergunta, é uma curiosidade minha particular, mas nossa aqui do Brasil de Vinhos também, e até aproveitando a presença da Mara Flora, que eu vi que está aqui. Tu falaste rapidamente sobre Goiás, né? Os vinhos daquela região, Brasília, né? Distrito Federal, o que tem por lá, gurias? Só doideira. Cadê a Mara que não colocou a e cara? a Mara? A Mara tá por ali, escondida. Eu aproveitei que ela estava aqui para fazer essa pergunta. A Fala aí Mara das doideiras Flora da Mara. Nos Mara hospedou. foi Ó, a tá aí, ó. nossa anfitriã em Brasília. Ficamos na casa dela, isso aí. Então vamos aproveitar que a anfitriã tá aí para falar um pouquinho, porque Brasília para mim é assim, é uma caixinha de surpresas. Eu gostaria muito de saber mais sobre Brasília. Eu acho que as pessoas aqui também têm curiosidade. Falem um pouquinho pra gente aí. Como é que são esses vinhos dessa região? Deixa eu ver se a Mara... vou falar então rapidinho a minha visão ali que a gente sobre o que a gente viu, né? Nós temos em Brasília o caso da Vinícola Brasília, que é uma vinícola só, mas que ela tem 10 produtores. Inclusive, nós entrevistamos os 10 produtores, né? Opa. E o fato é que é muito bacana a ideia, essa sede que eles têm ali é muito legal. E vale ressaltar que por trás dessa ideia toda tem um gaúcho na história, tá? Só não querendo puxar terra para o nosso pé aqui, né?
Mas tem um ali que é o cara, o cabeça da turma, né? Ele sabe que ele consagrou essa ideia junto com outros, mas, né, enfim, o Triaca e tudo mais. Então, ele é um cara muito visionário, enfim, e ele resolveu convidar muitas pessoas e fundaram, então, a tal da Vinícola Brasília. E nós tivemos a chance de provar os vinhos, que, por sinal, estão com uma ótima qualidade, se posicionando muito bem. Eles estão entrando muito com o fator qualidade, muito mais do que quantidade. Então, a preocupação é você descobrir as técnicas, os métodos, qual é a melhor uva, essa função toda, isso que a gente sentiu em Brasília, tá? Ah, vai ter uma mega produção? Não sei, é muito cedo para falar se vai ter uma mega produção. Eu acho que nem a ideia deles, a Mara pode falar melhor, muito mais do que nós, né? Mas a ideia é ficar mais nesse vinho de boutique e tudo mais, né? Produção menor e atingir uma qualidade máxima, né? Mara, fala aí para nós. É exatamente isso. Eles primam pela qualidade. Olha o gambá aqui de Oi, papagaio gambá! pirata. Ó, o gambá. Oi, tudo bom? Então, eles primam pela qualidade e eles têm um limite, né? A vinícola tem um limite de produção. O que eles querem é mais vinhedos para diversificar, né? Porque qual é a história deles? São 10 vinhedos, 10 viticultores e uma vinícola. Então, essa vinícola vinifica os vinhos de cada vinhedo, mas também faz um rótulo próprio da vinícola, que é um blend, um blend de todos os vinhedos. E a ideia é eles aumentarem o número até de produtores, para eles terem uma diversidade. Estão testando várias uvas também, para não ficar só na Syrah e na Sauvignon Blanc, né? Mas vocês vão ouvir falar em muita diversidade aqui, muita qualidade também. Não vai ser uma coisa assim de muita quantidade, não. Pô, quero provar Uma isso coisa aí que eu uma hora queria dessa. falar é que a gente costuma não falar, assim, quando está focada no vinho, né? São dos projetos, né? E esse projeto da Vinícola Brasília, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai querer conhecer. O projeto em si é lindo mesmo. Então, a gente estava, quando estávamos lá, estava em construção, continua, né? Então, ainda vai levar um tempinho para ser inaugurado, enfim, a parte de enoturismo, então, eles já têm lá a parte de vinificação, tem tanques, estavam, assim, estão se estruturando ainda na vinícola, mas é um projeto muito, muito bonito. E eu falo isso de Brasília, né, da Vinícola Brasília, e estendo para falar de muitas outras estruturas que a gente encontrou Brasil afora, que são, parecem de que não estamos no Brasil, assim, né? De filme. Como? De filme, né? De filme, não. São lindas mesmo, assim, super bem pensadas, planejadas e querendo mesmo trazer e atrair esse cliente, esse enófilo aí para dentro da vinícola, para sim conhecer a história da vinícola, saber de onde vem e muito mais do que isso, proporcionar experiência mesmo, né? Gurias, a gente está chegando já a mais de uma hora aqui de papo, né? Ô, Gurias, deixa eu só trabalhar um pouquinho. Eu sou sucesso para as meninas. Só para constar, eu vou plantar umas uvinhas também, tá? Ó, então, no próximo expedição, Olha aí. Casa da Mara Flora. Obrigada, Mara. Boa, muito bom. A gente está chegando aqui já em mais de uma hora de papo, né? A gente tinha falado mesmo que ia ser rápido, super de flash. E eu quero, com o perdão da pergunta, saber se a gente pode dar um spoilerzinho do livro, né? Porque o povo aqui quer saber. Primeiro, vamos dar o serviço, né? Aqui, ó, jornalistas de plantão. Gurias, deem o serviço. O lançamento do livro, quando, onde, como, quanto, por quê? Vamos lá. Bom, o lançamento, a gente já está divulgando, na verdade, isso aí a gente vem divulgando ali nas redes, no Insta, né? Então, o lançamento já está com data marcada na Wine South America, né? Que é a feira que acontece aqui em Bento Gonçalves. Está indo para a terceira edição, né? A maior feira da América do Sul de vinhos, né? E aí a gente vai lançar no último dia da feira, na última noite do dia 23 de setembro. Então, a gente está com menos de um mês aí, né? Para esse lançamento, o lançamento oficial, né? E é claro que depois desse oficial pretendemos, até aceitamos convites, né? Porto Alegre,
para lançar em Vamos, Porto vamos. Alegre, vários lugares. A gente quer Certamente fazer, teremos convites em Porto Alegre. boa, boa. Queremos fazer barulho depois que a gente lançar É. oficial, assim, né? E daí vai ser dentro da feira, porque ali a gente consegue pegar todo o público, né? Brasil mesmo, assim, que está vindo para a feira. A gente até, inclusive, vai fazer uma pré-venda, deixando esse spoiler aí, a gente vai estar postando nos próximos dias uma pré-venda. Então, fiquem ligados no Insta, que vai rolar um premiere aí, né? Fazer de conta que a gente está na Borgonha, né? Então, E fiquem vamos ter ligados um que premiere. vamos divulgar no Brasil de Vinhos também. A gente sabe que tem gente que Vamos. vai ver depois essa gravação no YouTube, né? Então, quem estiver vendo isso depois, né, do lançamento do livro, o link do livro a gente posta depois nos comentários do YouTube para todo mundo passar adiante. E eu vou tentar convencer as gurias, um spoiler aqui depois, para a gente fazer um capítulo, né, numa matéria no blog do Brasil de Vinhos antes do lançamento. Vai que a gente consegue convencer. Eu vou dar para elas um vinho bom para elas beberem, brasileiro aqui, para ver se a gente convence elas. O que vocês vão contar aí? Um spoilerzinho, por favor. Deem um spoiler do livro que vocês não contaram ainda. Eu sei que tem um capítulo nesse livro que se chama tananana, Os 10 Dedos Brasileiros. Que diabo é isso? Não, Boa. olha se não é sacana, né? Ela me perguntou, ela me perguntou assim, ó, e esses 10 dedos brasileiros? Eu falei, não, isso é surpresa. Afinal, ela tinha que ter uma surpresa. Ela Sou leu jornalista, Deise, eu sou jornalista. Eu acabei, tu foi até quase o fim, né? Eu acabei. Viu só, né? Daí eu falei para ela, não, isso é uma surpresa, a gente não vai contar, porque senão ela vai ser a única pessoa que não vai ter nem, ela vai abrir o livro e não vai ter nenhuma surpresa. Daí eu falei, não, deixa os 10 dedos como surpresa. Então conta só um dedo, deixa 9 para depois. Não, os 10 dedos é assim, é o que nós, né, concluímos. Daí vai chegar o tiroteio, né? Porque nós concluímos que 10 pessoas, 10 nomes do Brasil construíram a história, a questão do passado, o que eles fizeram e tudo mais e tal. E aí nós selecionamos 10 pessoas, né? Muitas bem famosas e conhecidas já, né? Tipo assim, grandes nomes, né? Por um exemplo dos 10, né? Mário Gais, por exemplo, né? E tal. Então, e outros que provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas foram grandes caras da história. Eles têm que estar ali porque alguém tem que falar o nome deles. Então, esses 10 dedos brasileiros a gente, né, selecionou. E é óbvio que muitas pessoas vão falar, mas faltou fulano, ciclano. Bom, faltou 200 dedos, né? Então, faltaram Exatamente. todos. Vocês deram um aí que quem gosta de vinho e quem entende um pouco sabe, né? Que é o Mário Gais. Dei um E por spoiler incrível que pareça, é um chileno, né? Por incrível que pareça, é um chileno. Então, o Brasil não foi feito só de brasileiros. Isso é uma coisa muito legal. E vocês vão ver isso latente no livro, porque vários capítulos vão contar de origens e outras histórias, né? Uma coisa que a gente fica só com a Itália na cabeça, Itália, italiano. Gente, não é só italiano, teve um pouco de tudo. Então, a gente vai estar contando em capítulos diferentes também. Eu não vou chutar nenhum dos outros 10 dedos, porque se eu errar, eu vou dizer, como que esse cara não estava aí? Então, nós vamos brigar. Mas eu... Não vou chutar, eu chuto depois. Mas eu queria só um que ninguém conhece, pra gente só ficar com essa pulga atrás da orelha e dar um Google de uma pessoa, uma área a gente sabe quem é, né? Não, esse vocês não vão achar, porque esse cara, ele só tá, quer dizer, dos caras, né? Quem é que leu esse livro aqui, ó, de cabeceira? Vocês vão ver no livro inteiro, além desses 10 dedos ali, tá? Nomes como, vou dar uns spoilers aí, Guido D'Andrea, Giuseppe Alfredini, caras gigantes da década de 40 que ninguém menciona, não é possível isso. Aí quando dizem que a história é nova, eu digo na lata, é porque tu não leu a história, Tchê. É por isso que ela é nova para ti, entendeu? A história do carro, para mim, de carros, é nova, porque eu não li a história de carros, entendeu? Então, assim, tem caras da década de 40 que a gente mencionou. Um outro spoiler, vai ter tipo uma chamada linha do tempo também dentro do livro em algum momento e tal. Então vão ter coisas que literalmente os livros atuais eles são muito bem escritos, mas eles não contemplam um passado muito histórico, e isso a gente vai contemplar. Eu acho que uma coisa bem importante é que a pessoa que lê o livro, ela tem que ir com a cabeça muito voltada para a história e cultura, porque esse livro é cultural. Então, muitas pessoas se perguntam, a gente vai encontrar os vinhos
Não é um catálogo de vinhos, né? Não é um guia isso, de vinhos, né? Não é. Então, o que está ali é contando realmente a história, a cultura do vinho, o que influenciou no quê, o que os gaúchos influenciaram nos outros estados, o que outros estados influenciaram aqui depois. Então, a gente vai ver aí uma ramificação enorme. E, sim, já dando um spoiler aí, a gente vê gaúchos espalhados por muitos lugares, fazendo, né, parte aí das histórias de muitas das regiões que a gente visitou. Então, tu vai, né? Cavoca aí na história e busca informação e encontra um gaúcho que foi, quem começou e tudo mais. E depois se desenvolveram, né? Então, isso é uma coisa bem importante, assim, porque talvez a pessoa já vai ler com uma expectativa de ser, tipo, um guia de vinhos e não é isso que ela vai encontrar de maneira nenhuma. Uma outra coisa que também a gente vai contar no livro aí, que fica como um gostinho, é que a gente vai contar coisas além do vinho, né? Então, a gente tem aí uma parte que vai ser chamada Meu Brasil Brasileiro, e ali vão estar incluídos alguns costumes, alguns hábitos, algumas palavras que a gente ouvia no caminho, que eram bem específicas, assim, de cada, né, daquela região. Então, tu ia lá e a pessoa sempre falava aquela palavra, né? E várias aconteceram. E aí a gente falou um pouquinho sobre cada estado, sobre cada lugar que a gente foi. Então, vai ter coisas além do vinho. Tipo um glossáriozão, né? Isso aí. Isso. A gente visitou até para pra quem- situar. Não, até para situar a pessoa em cada estado. Tipo, do que eu tô falando? O que tem em Goiás? O que tem em Que língua é Brasília? essa que eles falam, né? No Goiás. No Goiás. No Goiás. O que tem no Goiás? É. E o que tem no Rio de Janeiro? Quem é, né? Que estado é? O que tu espera encontrar lá? Que povo é esse? Então, vai ser bem interessante. Ah, e vai ter uma pitadinha de bastidores também. Não é um livro de bastidores, né? Mas vai ter umas pitadas de bastidores também. A gente visitou, por exemplo, fazenda de cacau, sabe? Então, saiu um pouco da rota só vinho, né? A gente tentou englobar outras coisas também, aquilo que compõe a boa mesa, né? Enfim. E aí acabamos nos inteirando de algumas coisas a mais, assim, que estarão no livro também. Ah, então. Então, pessoal, todo que está aqui, todo mundo convidado para esse lançamento lá na WSA. Quem não puder estar presente, em seguida teremos venda online já, né, nas redes das gurias. Brasil de Vinhos também vai divulgar. Se eu conseguir arrancar das gurias um capítulo, arrancarei. Publicaremos no blog, contaremos e daremos o link para vocês comprarem o livro em primeira mão já nesse Amp-Remer, porque a gente está aqui já na França, né? A França é aqui, né? Vamos nos despedindo das gurias, né? Queria agradecer muito vocês terem estado conosco nessa noite. Vamos nos encontrar lá na WSA dentro do possível. Brasil de Vinhos vai, então? Está confirmado? Brasil de Vinhos estará presente lá, Caroline Dani estará presente, eu estarei, o Luiz espero que esteja também. Muito bom. E queríamos agradecer todo mundo e lembrar que no dia 8 de setembro o professor Ivan Rocha vai falar também sobre literatura e sobre história do vinho, né? Um livro bem bacana que ele lançou, bem técnico, aí o Luiz Gustavo Lovato que vai entrevistá-lo, né? Bem mais específico. E aviso também todo mundo que em seguida, eu acho que nessa semana já a gente vai estar com esse vídeo no YouTube. Passaremos o link para vocês espalharem por aí as gurias, o Brasil de Vinhos e tudo mais. Então, muito obrigada a todos. Boa noite. Gurias, fiquem aqui mais um minuto, vocês duas, por favor. Tá. Obrigada a todos por participar. Obrigada. Mara, prepara um arroz de pequi aí para nós. Também vou, também vou. Eu vou levar lá para o Wine. Eu vou ficar 10 dias lá em Bento, se prepare. Opa! Vem! Beleza. Fechou. Valeu, Traz galera. bastante pequi. Beijo, queridas. Tchau. Beijo. Tchau. Boa noite. Até mais. Obrigada, gurias. Obrigada a todos aí pela oportunidade.